Olá, 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 pessoas queridas. Vamos lá continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11. Estamos ali na lei de amor, nas instruções dos Espíritos, aprendendo um pouquinho juntinhos dia a dia. Hoje vamos começar o item 10, Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Aí ele vem falar: meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para serdes amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Então, olha aqui, ele vem dizer que está nos falando através de um espírito que diz ali pela voz dele: amar muito para serdes amados. É isso. Por quê? Porque nós vamos dar aquilo que temos dentro de nós. E nós temos que ter muito amor, pelo menos aprender a desenvolver, a ter esse amor, para que possamos dar o amor. E assim receberemos também esse amor. É a lei de ida e volta, vai e vem. O que eu emano ao outro chega para mim. É a a palavrinha some, né? Reciprocidade. É algo recíproco. Eu dou algo e aquilo chega. É o da energia que eu já comentei nesse mesmo título, né? Das instruções do Espírito, que é a lei do amor. Há essa reciprocidade. Então, ele vem nos falando sobre isso. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Já pensou que bênção? Se conseguirmos no dia a dia abrirmos os olhos, abrir a janela. Tem gente que não abre a janela, meu pai amado. Abre a janela. Olha para fora. Vê o céu, nem que seja apenas o céu que consigas ver. E agradece. É isso. Porque quanto mais vamos agradecendo, mais coisas boas acontecem conosco. E mais o amor vai se impregnando dentro de nós. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, né, da reencarnação, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis vos elevar bem alto para julgar sem as limitações da matéria e não condenar ao próximo, sem antes terdes elevado vosso pensamento até Deus. Amar no sentido mais profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso, fazer aos outros o que deseja para si. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos para levar-lhes alívio. Não é o julgamento, é levar alívio. É olhar a grande família humana como sendo sua. Porque essa família, vós a encontrareis numa outra época em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu: o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, toda justiça. Pois não é? Por vezes, gente,
Tudo que se precisa é uma palavra, é um bom dia, com verdade, com vontade, com desejo de que realmente seja um bom dia. Acreditai que estas sábias palavras, amai muito, para serdes amados, seguirão seu caminho. Elas são revolucionárias e obedecem a um traçado que é fixo e invariável. Mas vós que me escutais, já ganhastes algo. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Mudastes de tal modo para melhor, que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e fraternidade que antigamente terias rejeitado. Assim é que, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. A cada tempo que vai passando, meus amigos, nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo maior capacidade de entendimento. Maior capacidade de entendimento, né? Ele fala que daqui a 100 anos nós vamos ainda compreender mais coisas, mais ideias. E por que ele nos coloca isso? Porque ele está nos falando em 1800, deixa eu olhar aqui na frente, 1863, no século XIX. Já passou o século XX, estamos no século XXI. E ele nos diz, né, que dali a 100 anos, que seria no século XX, que também já ficou ali para trás, iriam ocorrer grandes mudanças. E ocorreram, tanto no social quanto no espiritual. As mudanças que nós aqui, mais recentemente, pudemos ver, foi ali a pandemia. Não foi? A pandemia já no século XXI. Ali por volta de 2020, quando souberam dar nome ao que era, já estava acontecendo um pouco antes. E tantas mudanças aconteceram no mundo, no planeta Terra como um todo. E quantas coisas nós aprendemos a ver, a mudar, a fazer diferente, a olhar, dar importância. Quantos irmãozinhos desencarnaram, não é? Então, nós começamos a dar o verdadeiro e real valor ao que tem valor. E feliz daquele que aprendeu com essa pandemia. Feliz daquele que aprendeu, pois o tempo foi passando, graças a Deus teve a ciência aí para elencar a vacinação. Acontece a Covid ainda? Acontece, mas já de uma forma um pouco mais branda. Tem mortes por ela? Tem. Mas já de uma outra forma, não é? Então, é isso. É o aprender com as mudanças. E ele está nos colocando lá em 1863, que dali a 100 anos, que foi lá no século XX, iriam ter muitas coisas mudando. E quantas coisas aconteceriam? Eu não vou ficar aqui relatando, não. Mas é isso, nós vamos tendo a capacidade de irmos aprendendo mais. Hoje que o movimento espírita avançou a grandes passos, vede com rapidez as ideias de justiça e renovação contidas nos ensinamentos dos espíritos, que são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que existe de divino em vós. É que estáis preparado para uma semeadura produtiva. A do último século, que implorou na sociedade a grandes ideias de progresso, e como tudo se encadeia sob orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas na troca universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, melhor compreendendo e sentindo-se unidos como irmãos, fraternalmente
até os extremos do vosso planeta se reunirão para se entender e se amar, para acabar com todas as injustiças e as causas de desentendimento entre os povos. Ele fala aqui do que ainda, infelizmente, hoje, século XXI, estamos vendo as guerras, né? Essa divisão de povos, de origem, costumes, línguas, sem olhar para o próximo como irmão, como gostaria que fizesse feito conosco, olhando apenas a vantagem que eu levaria ali no estreito de tal país com tal país, né? Não vamos falar nome, né? Mas todo mundo sabe. E ver isso apenas como um meio comercial para se passar o petróleo com as finanças. Quem está certo, quem está errado, quem sou eu para julgar? Cada um tem a sua verdade, cada um dos povos ali envolvidos. Mas o que nós podemos fazer? Pedir a Deus por eles. Somos todos de uma mesma família. Não sabemos quantas vezes já reencarnamos lá, ou se na próxima será lá. Estaremos ali naquele conflito. Pessoas ali, do nada vendo ali casas destruídas, filhos amados esquartejados, machucados, pais, mães. Então tudo isso é só o amor para acabar com isso. O amor e o entendimento entre os povos, né? Este grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos, produzirá o extraordinário milagre dos próximos séculos vindouros, o da união de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste ensinamento bem entendido. Amai muito para serdes amado. Então, ele fala aqui, né, a partir, ele está colocando ali há 100 anos, seria do século XX, nas mudanças esperadas, e que já se passou. Teve mudanças? Teve. Talvez não aconteceu da forma que esse espírito bendito, né, pretendia, porque estamos no século XXI e ainda estamos no planeta de provas e expiações, e é esperado isso tudo. O planeta reage como um todo pelas mudanças climáticas. É água demais num polo, quentura demais no outro, seca. Tudo isso vai acontecendo e tudo isso faz parte, não tem nada fora do controle. Mas ali, colocando o amor como uma lei universal, para estarmos emanando esse amor àqueles que hoje estão lá do outro lado, passando por essas provas, não é? A gente está fazendo ali, sendo a formiguinha levando a gotinha de água. Estamos ainda tendo que buscar muitas mudanças dentro de nós, muitas mudanças que vimos acontecendo ali, né, durante a pandemia, e outras moléstias que cada vez estão batendo as portas aí, dizendo: filhos amados, acordem, acordem. Não espere que a mudança chegue pela dor, de forma alguma. A mudança tem que arraigar dentro de nós, criar raízes e dar bons frutos através do amor. É fácil, não é? Mas é treino, é prática, é um pouquinho a cada dia. E aos poucos vamos nós aí aprendendo com essa espiritualidade amiga que tanto nos ensina, tanto nos coloca. E vem ali dizendo: filhos amados, tens dentro de vós a centelha divina.
que é puro amor. Deus é amor. Por isso tem até igreja com esse nome, né? Deus é amor. E Deus está dentro de nós, então nós temos esse amor dentro de nós. Ah, Silvia, mas você falou um pouco antes do primitivo, que ainda temos também. Aí é como os dois anjinhos aqui, o do bem e do mal, um falando uma coisa, o outro falando outra aqui do lado do meu ouvido. Quem vai vencer? Aquele que eu mais alimentar. Pode ressurgir e aparecer com uma fúria danada, aquele ser primitivo da Silvia do tempo passado. Ou eu posso regar a sementeira do que eu aprendo no Espiritismo e fazer florescer tudo de bom que ele me ensina. Então, isso é comigo, isso é com você. Depende de quem alimentarmos mais. Depende a que intuição que vem aqui no meu ouvidinho, que não é uma fala, vem dentro da cabeça, que eu dou ouvidos e coloco em prática. Ah, Silvia, fica deitada num quarto escuro hoje. Para que você vai levantar e ler o Evangelho? Para que vai levantar? Tá frio. Olha, vai começar a chover daqui a pouco. Eu vou dar ouvido para isso? Na hora, começou a falar isso já. Deus Pai, esteja comigo e com qualquer irmão que esteja presente nesse momento, tentando me dissuadir do que eu tenho que fazer. E segue avante. Se é fazer a leitura e o estudo do Evangelho, que eu venha fazer. Se é lavar uma pia de louça, que eu vá fazer. Se é fazer uma faxina, que eu vá fazer. Se é botar a roupa e sair, pegar uma condução e trabalhar, que eu vá. Se é ir naquela consulta que eu estou esperando há meses e fui chamada e estou querendo desistir porque veio uma vozinha dizendo, levanta não. Levanta e vai mesmo sem querer. Que a primeira pessoa que passar e você der bom dia e receber um bom dia, você já muda. É isso, é dia a dia aprendendo e colocando em prática. Amigos queridos, fiquem com Deus e daremos depois continuidade ainda às instruções dos Espíritos no próximo dia que nos encontrarmos, ainda sobre a lei do amor, para ver como é importante, quantos são os espíritos que aqui nos falam. Tem muitos ainda, viu? Referente à lei de amor e até os itens que vêm depois, sempre tratando daqueles que devemos deixar de lado, né? O próximo é o egoísmo. Devemos deixar de lado para podermos amar dessa forma maior e universal que Deus pede a nós. Fique em paz, que Deus esteja abençoando a cada um nesse momento. Até breve.